E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Meus caros fiéis, a liturgia de hoje nos convida a lançar um olhar para as últimas realidades desse mundo, quando nosso Senhor retornará na sua glória. Isso tem um nome específico, chamamos de parúsia ou parousia. O que é então a parúsia? Literalmente falando, essa palavra quer dizer presença, se opondo à ausência. Mas na literatura cristã, essa palavra vai designar a segunda vinda de Cristo na sua glória. Aliás, no latim, essa palavra será traduzida como adventum, ou seja, uma vinda. Donde a completa relação entre esse domingo e o domingo subsequente, o domingo que vem, que será o primeiro domingo do Advento, onde também trataremos da vinda de Cristo. Contudo, apesar desses dois domingos tratarmos dessas duas vindas de Cristo, quão diferentes elas não são. Uma delas, a primeira vinda de Cristo, a glória dele está escondida para os homens desse mundo, revelada para os pastores, aqueles que têm fé, os humildes. Ela já aconteceu e permanece no tempo através da igreja. É o primeiro domingo do Advento. A outra vinda, a segunda, ela ainda não aconteceu. A glória de Cristo estará clara aos olhos de todos, ninguém mais poderá negá-la. Eis as palavras do Evangelho. Então aparecerá no céu um sinal. O Filho do Homem e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que ao som da trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Todo esse relato está claramente inspirado nos profetas Asaías, Sofonias, Amós, Ageu. Mas há um profeta, uma profecia na qual o evangelho de hoje se inspira de maneira especial. A profecia de Daniel sobre o Filho do Homem. Daniel, em uma das suas visões, viu, eu cito, vindo sobre as nuvens do céu, um como um filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião, Deus, e foi introduzido na sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno que jamais passará. O seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7. Esse texto-chave do Antigo Testamento vai ser meditado profundamente pelos evangelistas. Jesus é esse Filho do Homem, esse ser celeste que vem do meio das nuvens para ser introduzido na presença do ancião, isto é, do Pai eterno. É claro, o Verbo de Deus não necessita ser introduzido na presença de Deus, já que Ele mesmo é Deus. Isso seria contraditório. Porém, o Verbo de Deus, enquanto assumiu uma humanidade, um corpo e uma alma, necessita sim ser introduzido na presença de Deus. A Ele foi outorgado todo o poder, honra e glória, e todos os povos o servem, pois o seu reino é universal e eterno.
No Sinédrio, quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote pergunta: eu te conjuro pelo Deus vivo, que tu nos declares se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus responde: tu o dissestes. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus é o Filho do Homem, vindo do céu, a quem tudo pertence. Contudo, como já notamos, que diferença não entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus? Esta segunda vinda, então, já o dissemos, chama-se parúsia ou parousia. Ela engloba 3 fatos bem distintos, mas inteiramente ligados: o fim dos tempos, o julgamento geral e a ressurreição dos mortos. Vejamos cada um deles. Primeiramente, o fim dos tempos. A afirmação segundo a qual haverá um fim dos tempos para toda a história humana e que ela corresponderá com o retorno glorioso de Cristo para julgar os homens e instaurar o reino definitivo sobre toda a terra, é um artigo de fé e deve ser crido e professado por todo aquele que se diz católico. Jesus Cristo, com o seu corpo glorioso ressuscitado, tal como ele se encontra agora no céu, Senhor do mundo e da história, chefe da igreja, voltará na sua glória, para enfim submeter toda a criatura ao seu poder visível. Contudo, devemos confessar que nós não sabemos nem o momento e nem a hora, e é por isso que devemos estar sempre vigilantes e em oração. Tal dia foi objeto de grandes profecias no Antigo Testamento. Nós o encontramos nas Escrituras sob o famoso nome de Dia de Yahvé, ou Dia do Senhor. Havia uma crença entre o povo eleito, os judeus, de que uma intervenção fulgurante de Deus em favor do seu povo aconteceria. Esse dia seria um dia terrível, dies irae, dies illa, um dia de nuvens, de fogo, de reviravolta nos céus, de terremotos. A terra seria devastada e mergulhada numa tal solidão, que ela se tornaria deserta como Gomorra após a chuva de fogo. O pânico tomaria conta de todos os homens, todos se esconderiam cheios de medo e seriam tomados de cegueira. O término de tudo isso seria um extermínio geral, um julgamento que seria uma espécie de triagem, de grande purificação para que, enfim, o resto de Israel fosse salvo. Entretanto, depois do exílio e da ruína de Jerusalém pelos babilônios, os sábios de Israel, aqueles que interpretavam as Escrituras, começaram a ver nesse dia, esse dia de Yahvé, nesse dia do Senhor, não mais um dia em que Deus iria intervir de maneira fulgurante, mas como o último dia da história humana. Deus faria justiça ao seu povo. O demônio perderia todo o seu poder através de um eleito, através do Filho do Homem. No Novo Testamento, os cristãos, nós, sempre interpretamos esse dia de Yahvé, esse dia do Senhor, ao mesmo tempo como algo já ocorrido, mas que deve ser completado. A grande novidade do Antigo Testamento
é que nessa segunda vinda do Filho do Homem, a glória será também a glória do Filho do Homem, e não somente reservada a Deus, como no Antigo Testamento. Em outras palavras, para resumirmos tudo isso, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento conhecem um dia que será marcado pelo triunfo de Deus. Mas somente no Novo Testamento, descobrimos que esse triunfo de Deus é, na verdade, o triunfo do seu Filho unigênito. Filho unigênito feito carne, nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda vinda de Cristo, então, será o fim dos tempos. Isto é, Cristo julgará tanto a história humana quanto cada um dos seus autores. O que não pode acontecer sem um término definitivo. Será o fim desse mundo terrestre. Doravante, haverá somente a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. Mas atenção, alguns vão compreender esse fim dos tempos como uma espécie de aniquilação, uma explosão cósmica que aniquilaria tudo, todo o universo material criado, como se a matéria fosse ruim. Outros ainda vão crer numa espécie de fim do ciclo sempre revigorante, que sempre começaria. Ora, tanto uns como outros se afastam da doutrina católica. Isso é impensável na doutrina católica. Já o profeta Isaías anunciava um novo céu, uma nova terra. Nosso Senhor mesmo fala de uma regeneração, ou seja, uma renovação do mundo. Renovar não é aniquilar, mas passar de um estado a outro. Portanto, a parúzia, ela não deve ser compreendida como causada por um simples cataclisma, por exemplo, uma explosão do Sol. Por que haveria uma tal explosão? Jesus retornaria? Não. Mas é o contrário. É porque Jesus vai voltar que é possível um tal cataclisma. A causa primeira é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E como dizíamos, essa vinda terá um objeto preciso: o julgamento da história e de todos os seus membros. Alguns rejeitam esse artigo de fé. Eles negam a imortalidade da alma, negam a ressurreição dos corpos. Mas isso também não faz parte da fé católica. Esta é clara, eu cito: o Filho do Homem deve vir na sua glória do seu Pai, com seus anjos, e então ele retribuirá a cada um segundo a sua conduta. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. E o Pai lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do Homem. Sobre este ponto, meus caros, os padres da Igreja também são unânimes. Eu cito, por exemplo, Santo Agostinho, em um dos seus sermões para a ressurreição do Senhor. Não há ninguém que ponha em dúvida o julgamento final, anunciado pelas Escrituras, senão aqueles que, por incredulidade cega e orgulhosa, não creem nas próprias Escrituras. Está certo, padre, mas explique melhor esse julgamento da história. Por acaso a história é uma pessoa para ser julgada? É evidente, meus caros, que a história não é uma pessoa. A história não é uma substância que age por si mesmo, independentemente dos homens, que realiza ações livres, que evoluiria para um fim independente dos homens. Não.
Essa visão é uma visão evolucionista mística da história. Ela é independente dos homens, ela é de origem hegeliana e marxista, que nós, católicos, não podemos aceitar, pois fere toda a doutrina da providência e da liberdade humana. Assim, quando dizemos que a história receberá um julgamento, professamos que, como o homem é ao mesmo tempo um ser individual e membro de um todo da sociedade, ele deve ser julgado tanto em particular, julgamento particular da sua alma, tanto em geral, como membro de uma sociedade. Há, portanto, dois julgamentos. Devemos nos lembrar que a sociedade é também uma criatura e, portanto, deve também receber um julgamento. É claro, esse julgamento se exerce nas pessoas que a realizam, nós, os membros da sociedade. É nesse momento que Cristo será plenamente exaltado em todos e em todos. Não haverá mais lugar para vergonha, para mentiras, para ilusões. Cada um conhecerá tudo em todos. Tanto os atos que cooperaram positivamente para a glória de Cristo, tanto aqueles que cooperaram negativamente, isto é, os pecados e as más influências, tudo se tornará claro para todos. O julgamento final revelará que a justiça de Deus triunfa apesar de todos os males que possamos cometer, que o seu amor é mais forte do que a morte. Ainda não é tudo, meus caros. Vejamos agora a ressurreição da carne. Todos os mortos ressuscitarão no último dia. Eles retomarão seus corpos perdidos nessa peregrinação terrestre, mas de forma espiritual. Com efeito, mesmo no estado da visão beatífica, o estado que os santos estão agora no céu, as almas separadas dos seus corpos estão numa espécie de violência em relação à natureza, a qual, para se manter íntegra, exige tanto o corpo quanto a alma. Além do mais, como o corpo e a alma fazem parte de uma só pessoa, convém que o corpo também participe da glória da alma, já que o corpo foi instrumento da alma aqui nessa vida. O nosso corpo não é indiferente. Contudo, é claro, o nosso corpo não será igual, mas ele estará sob uma condição completamente espiritual. Ele não estará mais submisso às leis da matéria. Ele será impassível, ele não sofrerá, não será corruptível. Ele será subtil, maleável, adaptável. É, por exemplo, o caso de Jesus com os discípulos de Emaús, eles não reconhecem a aparência dele. Ele será ágil, veloz, poderá ir de um ponto a outro rapidamente. Ele será glorioso, os nossos corpos resplandecerão à luz que a nossa alma contempla de Deus. Claro, isso para os eleitos. Para os condenados, seus corpos transparecerão o que eles escolheram ser. Criaturas separadas de Deus, cheias de ódio e desespero. A respeito da ressurreição da carne, escutemos ainda as belas palavras do Papa São Leão Magno. A ressurreição do Senhor não pôs fim à sua carne, mas a transformou. As propriedades mudaram, a natureza permaneceu. O corpo que tinha sido crucificado e tanto sofrido tornou-se impassível. Aquele que morreu tornou-se imortal. Nossa ressurreição já começou com Cristo, pois pelo fato
que nele morreram todos, a realidade mesma da nossa esperança já aconteceu nele. Tenhamos certeza e não fiquemos numa vaga dúvida. A realização daquilo que nos foi prometido já nos tem sido dado, nós já a vivemos. Pelos olhos da fé, aquilo que mais tarde virá sobre a realidade. A ressurreição da carne. Repletos de alegria pela elevação da nossa natureza, nós afirmamos aquilo que nós cremos. Meus caros, para muitas pessoas que se encontram mergulhadas na filosofia da moda desse mundo, a parúzia é apenas um mito, um espantalho clerical para colocar medo nos pobres fiéis, fazendo assim que eles obedeçam às leis da igreja, leis, claro, egoístas, que visam apenas o conforto dos seus dirigentes. Essas pessoas dizem: a parúzia, eis aí o infantilismo da época medieval, para gerar atitudes éticas mais ou menos boas, mas no fundo sabemos que são subversões da consciência, fábulas que a ciência sobrepassa. Na verdade, meus caros, essas pessoas que assim pensam já sofrem em figura o que elas sofrerão um dia em realidade, a mais completa desesperança da vida eterna. Para nós, ao contrário, a parúzia é um pivô de esperança, a única capaz de vencer as nossas agonias da existência. Realidades ainda vindouras, sim, com toda certeza, mas realidades garantidas pela nossa fé. Realidades já acontecidas em parte com Cristo, realidades esperadas por nós, membros de Cristo. Meditar sobre a parúzia, eis o que nós os propomos hoje, meus caros fiéis. Essa meditação será como lançar uma âncora em alto mar, lançada no mar da nossa mortalidade. A âncora da esperança nos fixará nas rochas inabaláveis da nossa fé, fazendo que um barco da nossa caridade permaneça estável ao meio das tempestades, até vermos, enfim, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.